Olá, boa tarde. 2 caixas eletrônicos de uma agência bancária no bairro Aleixo, na capital, foram arrombados durante a madrugada de hoje. A quantia roubada não foi revelada. O furto aconteceu nesta agência no bairro Aleixo, na zona centro-sul da capital, durante a madrugada. De acordo com o funcionário, os bandidos entraram por esse buraco feito na parede do lado de fora do banco. Foi só a menina que entrou e viu as caixas que botam dinheiro, né? Aí tava tudo no chão, aí foi quando ela alarmou. Aí eu digo, poxa, foi assaltada a agência. O furto só foi percebido pela manhã, quando uma das funcionárias foi abastecer os caixas eletrônicos e viu que 2 estavam arrombados. Por conta da ocorrência, o banco não abriu hoje. Na porta, um aviso informava o fato aos clientes que só puderam contar com um caixa eletrônico funcionando na agência. E quem precisou do serviço teve que aguardar na fila. O Batalhão de Trânsito deu início hoje à Operação Natal, que tem o objetivo de combater irregularidades no trânsito da capital. Esta manhã, veículos foram multados e até apreendidos na operação realizada na zona leste de Manaus. Ao todo, foram apreendidas 16 motos, 4 ônibus alternativos que fazem o transporte de passageiros na zona leste da capital e 28 veículos foram multados por estarem irregulares. Os carros apreendidos foram removidos para o parqueamento do Detran. Nós tivemos aqui ao todo 4 micro-ônibus que serão removidos ao pátio do Detran e 7 motocicletas. No mais, foram mais 11 motocicletas que foram notificadas por alguma infração de trânsito. O Batalhão de Trânsito começou a fiscalização no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. 25 policiais militares participam da Operação Natal. As fiscalizações também serão estendidas para todos os bairros da Zona Leste e outras zonas da cidade até o fim do ano. O Batalhão de Policiamento de Trânsito, por ordem do Comando de Policiamento Metropolitano, está desencadeando a partir de hoje a Operação Natal. E principalmente a parte de fiscalização e policiamento de trânsito. Nós demos início hoje às primeiras 2 horas da fiscalização em veículos alternativos, que são os micro-ônibus aqui da Zona Leste. Foi verificado algumas infrações e eles foram devidamente notificados. O aumento da taxa de juros anunciada recentemente pelo Banco Central para conter a inflação vai deixar o crédito mais caro. Por isso, segundo os economistas, o momento é de cautela na hora de assumir novos financiamentos. O instrumento de política monetária do Banco Central tenta combater a inflação, que alcança a marca de 6,75%, acima da média prevista para este ano de 6,5%. Mas esse economista ressalta, na contramão, o aumento na taxa básica de juros, que passa para 11,25% ao ano, afeta a economia brasileira, com reflexos que chegam a diversos setores. O impacto de imediato para o consumidor é que, nesse momento, se ele for acessar um crédito, ele vai encontrar um crédito mais caro. É uma questão imediata. A segunda questão imediata é que a elevação na taxa de juros é uma tentativa do governo de inibir o consumo. Por quê? Porque a inflação ela já superou a meta. A meta de 6,5% já foi superada neste ano. Então, uma tentativa de segurar, né, o mínimo do que já foi colocado acima da meta é exatamente fazer com que a função consumo ela permaneça constante. Em uma simples simulação, podemos perceber qual seria o peso da medida em um empréstimo pessoal de R$5.000. Com uma taxa de juros de 3,5% em 24 parcelas, o valor ficaria em R$ 7.472,74. Considerando o acréscimo, com uma taxa de 3,58%, a diferença do valor na mesma condição de parcelamento chegaria a R$ 62,92. Isso ocorre porque a Selic é a taxa de referência usada nas operações entre bancos, o que acaba deixando os empréstimos mais caros. O juro representa o custo do dinheiro. Então, na medida que a taxa de juros se eleva, o custo do dinheiro também se eleva, fazendo com que haja uma inibição na tomada de crédito.
O financiamento de carros autorizados pelas instituições financeiras também devem sofrer com o aumento e o consumidor deve ficar atento. Para você ter uma melhor ideia, vamos usar como exemplo um carro de R$30 mil. Na compra parcelada em 48 meses, o acréscimo seria de quase R$1 mil. Mas vale ressaltar que para quem já financiou um veículo, nada muda. Contemplado em um consórcio, agora seu Cláudio realiza o sonho de oferecer um carro novo para a família. Mesmo assim, sabe que é preciso ter cautela com os juros lá em cima. Não tenho nem dúvida. Isso é do jeito que as taxas de juros são caras aqui no nosso país, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de fechar uma negociação. O crédito mais caro também já preocupa o lojista, mas esse reflexo do aumento da taxa de juros não deve chegar ao cliente em um primeiro momento. Nesse primeiro momento, o empresário vai segurar para ele mesmo o problema em relação a esse aumento, porque ele precisa vender. Se ele não vender, ele tem que demitir pessoas. E isso é ruim, porque a gente espera que as pessoas também possam, em alguns momentos, comprar à vista, porque vai sair produto mais barato. Então, sempre tentando comprar à vista, o produto sai mais barato. Os que tiverem que parcelar realmente, vão ter que realmente, daqui a um período, não agora no primeiro momento, vão ter que pagar um produto um pouco mais caro. Com a proximidade das festas de fim de ano e o pagamento do 13º salário, mais dinheiro começa a circular no comércio. E nesse período, os consumidores devem ficar mais atentos na hora de sair às compras. Na tentativa de inibir as ocorrências mais comuns, o Comando de Policiamento Metropolitano iniciou hoje a Operação Fim de Ano para reforçar a segurança no centro da capital. Novembro chegou e o comércio aguarda com expectativa consumidores como Mara, que já decidiu antecipar as compras de fim de ano. Sábado eu comprei já, só falta só comprar os sapatos. Os preços também meio salgadinho também. Estava vendo ali, pesquisando os preços, tá salgadinho, mais para filha mulher, que eu tenho 3 filhas mulher. O preço estava meio salgadinho. Até o dia 30 de novembro, cerca de 84 milhões de brasileiros devem ser beneficiados com o pagamento da primeira parcela do 13º salário. E com isso, 158 bilhões de reais devem ser injetados na economia do país. No Amazonas, o benefício deve resultar no incremento na receita de 1.750 bilhões de reais, um aumento de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o DIEESE. Esse estudo ele basicamente está voltado para a estimação dos valores, né? A estimação das pessoas que vão ter o direito a receber o 13º a partir de dados do RAS de 2000, no caso 2013, parte deles do CAGED de janeiro a setembro, quando fechamos o estudo, e alguns dados do PNAD, né? E com uma variedade de lojas e preços que cabem em todos os bolsos, o centro ainda é a preferência na hora das compras. Movimento intenso no centro da capital do Amazonas com a proximidade das compras de fim de ano. Mas a principal preocupação é com a segurança. É que é um pouco de preocupação, né? Por causa da violência, né? E também dos bandidos. Tem que ter cuidado aí com a bolsa. Exatamente. Ainda mais agora final de ano, né? A gente tem que andar com mais atenção, né? Aqui no centro da cidade, né? Em relação às outras capitais que eu já morei, aqui ainda é mais seguro. Porque tá muito arriscado aqui, né? Tem muito ladrão, tem gente comiçando a gente. Tá muito arriscado. A gente anda rápido, muito agitado. Então não tem segurança quase, muito pouca segurança. Tem que ter cuidado com a bolsa. Com certeza. Nada na bolsa, tudo no bolso. De acordo com a Polícia Militar, essa época do ano o número de roubos aumenta por conta do pagamento do 13º salário e as compras de fim de ano. E nessa época o cuidado com a carteira deve ser redobrado. As mulheres também devem ficar atentas com as bolsas e sacolas. Se você vem ao centro para fazer compra, vem com bolsa, tenha cuidado com a sua bolsa, com seu celular, não saia transitando com o seu celular, falando em qualquer local. Tenha mais cuidado, tenha mais atenção na sua bolsa, ande com a bolsa sempre na frente, tenha cuidado com a sua carteira, coloque a carteira na frente também da calça lá. Mas a nossa principal preocupação é com golpes. Às vezes a população que vem ao centro desconhece certos golpes que são aplicados aqui no centro, tipo
golpe da baluda, o golpe da pretinha, são golpes que devem ser explicados à população, que tem que estar ciente de que quando vem o centro tem que estar atento para esse tipo de situação. De acordo com o comandante do policiamento metropolitano, policiais militares já estão nas ruas do centro da capital, orientando a população e entregando panfletos com dicas de segurança. Principalmente Eduardo Beiro, 7 de setembro, aqui na Getúlio Vargas, Epaminondas, próximo à Matriz, que nós é costumável, né? Tem uma incidência de ações delituosas, principalmente crimes contra o patrimônio, e nós estamos intensificando o policiamento, a fim de inibir e coibir qualquer ação delituosa. Um homem foi preso na capital acusado de extorsão e porte de material pornográfico. Segundo a polícia, ele ameaçou publicar na internet fotos íntimas de uma jovem de 17 anos. Israel Ayasser. Redson Ferreira de Souza, de 37 anos, foi preso esta segunda-feira depois de ameaçar postar fotos de uma jovem nua na internet. De acordo com a polícia, o homem chegou a pedir R$2.000 da jovem de 17 anos. Quem vai falar sobre o assunto é o delegado Johnny Clay, aqui do 6º DIP. Delegado, esse caso tem sido constantemente comum agora, ultimamente, né? Isso, as vítimas elas estão perdendo o medo, né? De denunciar essa situação criminosa, estão procurando mais a polícia. E a polícia, com essas informações, está caindo em campo e está prendendo esses elementos. Esse camarada aí, esse cidadão, ontem, por volta das 18 horas, ele havia marcado um encontro com essa vítima. Já vinha chantageando essa moça há meses, ameaçando de divulgar fotos íntimas dela, que ele havia conseguido através do celular dela, que ela havia perdido, está numa casa de shows. Ele encontrou esse celular, não devolveu para ela e pegou as fotos e ficou ameaçando divulgar na internet. Ela comunicou à polícia de que teria um encontro com ele. A polícia monitorou a vítima, monitorou a chegada dele. Tão logo ele entregou para ela o pendrive com as fotos dela, as fotos nuas, ele foi preso em flagrante. Foi trazido aqui para o 6º, foi flagranteado pelo crime da extorsão tentada e pelo fato dele ter material de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Hoje pela manhã ele já foi para a cadeia pública e está à disposição da justiça agora. Delegado, através dessa denúncia, possíveis vítimas também podem até denunciar, não é isso? Isso, ele já é um rapaz de 37 anos. A forma como ele agiu demonstra que ele tem uma certa habilidade no mundo virtual e nós poderíamos até ter outras vítimas desse rapaz aí, porque ele utilizava um perfil falso de uma mulher para fazer essas extorsões. E talvez depois desse caso, a divulgação desse caso, surjam outras vítimas dele aqui. Nós estamos à disposição para receber todo mundo aqui e ouvi-los e começarmos novos procedimentos contra esse rapaz. Para denúncias, delegado, qual o telefone de contato? Pode ligar para o 181 e de lá eles vão nos repassar todas as denúncias que tivermos, tá? Sem problema algum. Só entrar em contato com a Polícia Civil através do 181. Muito obrigado, delegado Israel Ayasser, para o Band Cidade. 2 famílias foram orientadas a deixar as casas esta manhã depois que a Defesa Civil condenou os imóveis de madeira em que elas moravam no Beco São Francisco, bairro Compensa 2, na zona oeste de Manaus. As moradias ameaçam desabar e foram classificadas como imóveis de alto risco. As famílias foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e devem começar a receber o aluguel social. E vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Urucará, o tempo fica nublado com previsão de pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 25 e a máxima chega aos 34 graus. Mesma previsão para Japurá, onde as temperaturas variam entre 23 e 35 graus. Já em Manaus, a quarta-feira terá muita nebulosidade e também chance de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus deu início a mais um levantamento do índice rápido de infestação do mosquito transmissor da dengue e também da febre chikungunya. Sobre este assunto, agora eu converso ao vivo com o repórter Israel Ayasser. Boa noite, Israel. Quais as regiões da cidade devem receber a visita desses agentes de endemias da Prefeitura?
Boa noite, Rosimara, e boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, o terceiro Lira deve percorrer cerca de 27 mil imóveis em todas as zonas da capital. E quem vai falar mais sobre esse assunto é Angélica Tavares, diretora do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Censa. Boa noite, Angélica. Qual o objetivo desse novo levantamento? Bom, o objetivo do levantamento é uma estratégia do setor saúde que é utilizada para verificar a infestação do mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue e da febre do chikungunya em Manaus. Ok. No último levantamento realizado em maio, manteve Manaus com média de risco para dengue, cujo índice passou de 3,9 para 3,3. Qual é a nova expectativa desse novo levantamento? O ideal é que o levantamento mostre para o setor saúde um resultado abaixo desse esperado, que seria, a gente quer sair do médio risco de infestação do Aedes aegypti, mas considerando o período de chuvas, é provável que a gente ainda se mantenha em médio risco ou até chegue ao alto risco, que seria um índice de infestação acima de 4. Por isso que a gente precisa da colaboração da população para evitar que a gente mantenha criadouros do mosquito Aedes aegypti nas nossas casas. Principalmente agora nesse período chuvoso. É importante, então, manter tudo fechado sem deixar a água parada para o mosquito se proliferar, né? Exatamente. A água parada e limpa, né, é um ambiente ideal para o mosquito se multiplicar, se proliferar. O que a gente precisa é da colaboração de todas as pessoas, de todos os manauaras, para que a gente evite as caixas d'água sem tampa, o lixo no quintal, até o vasinho da comida do cachorro, para que a gente mantenha todos os depósitos da nossa residência, aqueles que ficam no quintal, exposto aí ao acúmulo de água limpa, para que a gente evite esses depósitos, para que a gente possa também reduzir a infestação do mosquito Aedes aegypti aqui na capital. Como é que a população vai receber os agentes aí? Quais as orientações? Bom, os agentes são devidamente identificados, todos fardados, com identificação funcional. Eles se apresentam ao morador, apresentam o trabalho e realizam a inspeção no ambiente externo à residência dos moradores. Fazem o trabalho de inspeção e, em seguida, deixam algumas recomendações, como que medidas a serem adotadas caso essas residências possuam algum ambiente que esteja propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Muito obrigado, Angélica. Rosimara, volto com você. 5 pessoas foram presas hoje no Amazonas durante a operação da Polícia Federal para desarticular o tráfico internacional de drogas. Vamos voltar a falar ao vivo com Israel Ayasser. Israel? Isso mesmo, Rosimara. As 5 pessoas presas em Manaus são suspeitas de integrar uma organização criminosa do tráfico internacional de drogas no estado. Uma 6ª pessoa que também foi presa junto com os suspeitos tinha mandato de prisão em aberto no Amazonas. Ao todo, 12 pessoas foram presas através de mandatos. Vale ressaltar que a Operação Almimara, que também foi realizada nos estados do Pará e Maranhão, onde se concentrou as investigações. A Polícia Federal acredita que a quadrilha tenha faturado cerca de 9 milhões de reais. Segundo as investigações, a quadrilha presa era chefiada por 2 irmãos peruanos e contava com o apoio de traficantes franceses. Ainda de acordo com a Polícia Federal, a droga era trazida do Peru e entrava no Brasil através de Tabatinga, cidade que fica a cerca de 1.000 quilômetros da capital. Já a rota utilizada para o tráfico incluía as cidades de Manaus e Barreirinha, no Amazonas, Altamira, no Pará, Fortaleza, no Ceará e São Luís, no Maranhão. Rosimara. Obrigada, Israel. Por conta da grande procura, a Prefeitura de Manaus ampliou o número de consultas médicas oferecidas exclusivamente para os homens na unidade móvel que está instalada na Praça da Matriz, no centro da capital. Agora serão 96 consultas por dia, mais que o dobro do que estava sendo oferecido. A programação faz parte da campanha do Novembro Azul, que reforça a importância da prevenção das doenças mais comuns entre os homens. Além das consultas com clínicas
clínico geral, a unidade móvel também oferece ultrassonografia e exames laboratoriais. A distribuição de senhas começa às 8 da manhã por ordem de chegada. É preciso levar um documento, RG ou CPF, para as consultas e também para a ultrassonografia, que também precisa de uma requisição médica. Além do atendimento exclusivo para homens, 2 unidades móveis de saúde também seguem oferecendo serviços de mamografia, ultrassonografia e preventivo na Praça da Matriz para as mulheres. Os smartphones, celulares com acesso à internet estão cada vez mais populares. Com o avanço tecnológico, hoje é possível encontrar aparelhos para todos os bolsos. E eles certamente devem ser um dos produtos mais vendidos durante o Natal. Mas especialistas alertam para o uso excessivo desses aparelhos, que passaram a ser prioridade na vida de muitas pessoas, interferindo até mesmo nas relações pessoais. No banco de praça, no trânsito, na hora do almoço. Não importa a hora nem a situação. Não é difícil encontrar alguém grudado no celular, ou melhor, nos smartphones com acesso à internet. Mesmo ao caminhar, Isaac está sempre conectado. Para ele, o aparelho já virou um companheiro. Eu acho que é algo que a gente precisa a todo momento, toda hora. Mas o estudante de psicologia reconhece que o difícil é identificar a dependência, um problema certamente compartilhado por milhares de pessoas. Não dá para perceber, pelo menos a gente, mas as outras pessoas percebem. E é realmente algo chato. É certo que o celular, com o avanço da tecnologia, se tornou uma ferramenta importante na comunicação das pessoas. Pode até mesmo ser um passatempo, mas quando o uso é cada vez mais excessivo, talvez seja a hora de procurar ajuda. Você perdeu um compromisso em detrimento de um aparelho que você precisava estar olhando, aí já começa a ser, você tem que prestar atenção e procurar ajuda. A especialista ainda explica que a dependência pela tecnologia é comportamental, presente na vida cotidiana das pessoas, seja para consultar informações, conversar com amigos e familiares ou apenas entreter, a ferramenta não sai mesmo das mãos e mentes de muita gente. O uso excessivo de tudo na vida pode sim trazer o comprometimento mental, né? Nós não vamos dizer que vai desenvolver uma patologia, mas um comportamento vai mudar, né? A pessoa deixa de ter a convivência social, a interação social e passa a viver em função, né, da mídia. Além de poder viciar, o uso do celular em excesso também pode trazer sérios problemas na saúde das articulações, visão, além de comprometer o sono. Você pode não ter o prejuízo imediato, mas a longo prazo você vai ter prejuízo sim. Você pode ter perda de memória, né? Você pode ter, ficar com insônia, então traz prejuízos sim. Boa noite, até amanhã um pouquinho mais cedo, 20 para 6 da noite.